Olá, galerinha, tudo bem? Chegamos para mais uma aula, mais um encontro de ética e projeto de vida, o ensino religioso. E vamos falar agora ao 7º ano. É interessante perceber, galerinha, que é um momento de retomada. Nós estamos aí caminhando no nosso bimestre, melhor dizendo, nosso trimestre. Desculpe, é a força do hábito, né? E nós estamos caminhando. E esse distanciamento entre professor e aluno, você aí, o professor aqui, ele impossibilita o desenvolvimento da nossa prática diária, da nossa prática de aula. Então, é muito comum, em um dado momento do trimestre, o professor parar o conteúdo e retomar algum assunto, retomar algum conceito anteriormente discutido. E é muito importante nós, então, fazermos essa releitura. E hoje o professor vai retomar o conceito de liderança religiosa, mas eu quero trabalhar um aspecto bem peculiar hoje, que é os homens e as mulheres no mundo religioso. É importante a gente perceber que a presença da figura masculina e feminina tem um papel primordial. A liderança religiosa, como a gente já tratou em outras aulas, ela tem um papel assim fundamental na organização, na manutenção de um projeto religioso, tem um papel fundamental como guardiões. Lembra que nós falamos em outro momento? Os líderes religiosos são guardiões das doutrinas, do que se acredita, do conceito de sagrado, enfim. Mas veja, nós vamos perceber ao longo do tempo o desenrolar do papel do homem e da mulher dentro da religiosidade. A sociedade atualmente, ela olha o homem e a mulher hoje de uma forma assim, muito interessante. O homem e a mulher hoje, eles ocupam, o ser humano em si, ocupam funções muito importantes dentro da sociedade. Nós temos aí chefes de Estado que são homens e que são mulheres. Nós temos líderes religiosos, homens e mulheres. É muito importante destacar o papel da mulher dentro desse contexto. Se nós pensarmos aí nos tempos bíblicos, nas referências religiosas que nós temos sempre a figura do homem, né? Como que o grande líder, né? Exatamente pela sociedade da época. E hoje nós observamos uma presença assim, muito significativa da delicadeza, da sensatez e do olhar que a mulher traz também para esse tipo de liderança, não só religiosa, mas social. E é interessante percebermos isso dentro do contexto religioso. Acompanhe com o professor na tela um pequeno texto que nós vamos destrinchando esse assunto. As organizações religiosas apresentam-se nas sociedades como sistemas organizados, muitas vezes institucionalizados a partir de estruturas hierárquicas, conjunto de doutrinas, ritos, símbolos e normas éticas, podendo ser dogmáticas, mas também abertas e flexíveis. Isso aqui é uma definição, é uma descrição do que é a religião. Uma instituição, tal como a igreja que frequentamos, ou tal como o modelo religioso que nós conhecemos, os ritos, os símbolos, as normas éticas. Então, a religião, enquanto conceito, ela apresenta esse quadro, né, essas características. Continuando lá. Estão presentes em nosso cotidiano, sendo visíveis através da diversidade religiosa e reconhecidas com suas características diversas, como na atuação de homens e mulheres, com suas funções e papéis, através das suas lideranças e personalidades de destaque. Assim como a distinção entre religiões patriarcais e as matriarcais, que tem na sua essência o sagrado feminino. Se nós nos recordarmos das aulas de história antiga, nós vamos nos ater aos clãs, né? As primeiras comunidades familiares que se formam e começam a formar as civilizações. Alguns grupos são liderados por mulheres, as matriarcas, a mulher mais velha. A matriarca, ela traz em si a figura do sagrado feminino. Muitas religiões cultuam a beleza e o mistério envolvido na maternidade, por exemplo, né? Nós temos aí os indígenas que cultuam a mãe natureza enquanto mulher, enquanto figura que fecunda a terra, é a figura que é materna, que é reprodutora de vida.
A mulher tem esse papel dentro de algumas religiosidades. Nós vemos atualmente, por exemplo, a figura das mulheres também no campo religioso enquanto lideranças, pastoras. Nós temos a mulher dentro da Igreja Católica, dentro de diversas funções. Nós temos a figura da mãe de santo, né? Que é dentro do candomblé. Ela tem uma característica também de liderança, de conselheira, de orientadora. Lembra da mãe menininha de Bantuá, que nós falamos dela nas aulas sobre a liderança religiosa? É muito interessante nós percebemos, então, o valor da figura feminina dentro do contexto, que é muito ocupado pelos homens. Nós precisamos reconhecer que a figura masculina, ela se perpetuou enquanto liderança, exatamente pela sociedade, pela formação social. Mas a mulher tem buscado um destaque e buscado também uma presença e um papel dentro desses contextos. Continuando aqui. As religiões influenciam as diferentes formas de compreender e representar a natureza e o destino dos seres humanos. São fontes inspiradoras da arquitetura, da música, da dança, do teatro, da pintura, da poesia, entre outras. A religião é um fenômeno que as sociedades humanas têm produzido em diferentes contextos geográficos, históricos, como parte do processo de construção cultural. Apesar de muitos não participarem de nenhuma religião, é inegável a sua influência. A religião, então, ela tem um papel, ela adquiriu, vamos dizer assim, melhor dizendo, um papel social muito significativo na formação cultural, na formação arquitetônica, até às vezes, de alguns espaços, né? Com seus templos, com a sua influência, né? Pequenas cidades que se formam em torno de uma igreja, ou a arquitetura, a pintura, a música, enfim, entre as mais diversas manifestações. E o homem e a mulher, enquanto liderança religiosa, eles assumem esse papel de contribuir com a sua particularidade para o desenvolvimento dessa religiosidade. Muito bem. Você é convidado agora a fazer uma atividade no caderno. Dessa aula, destaque os pontos que você achar mais interessante e desenvolva no seu caderno uma ilustração, mostrando a importância do homem e da mulher na liderança religiosa, na liderança social, enfim. O papel do homem e da mulher na sociedade e naquilo que o homem e a mulher podem contribuir para a vida de todos os seres humanos e de todas as pessoas em torno de você, da sua família, enfim. O papel do homem e da mulher na sua família, na sua casa. É muito importante você também dar esse valor e ter essa visão positiva da sua vida. E você, aluno ou aluna, qual é o seu papel enquanto homem e mulher também? O que você deseja para a sua vida? Como que você quer se desenvolver? Que tipo de liderança que você quer ser? Que tipo de contribuição que você quer dar? Fica também esse recadinho para você pensar e refletir. Muito bem, galerinha, se cuidem. Nós não podemos perder nenhum soldadinho nessa guerra. Então, até a próxima.